Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você está aqui que gosta de ver histórias emocionantes, de se envolver em cada acontecimento inesperado, você está no lugar certo. Então, acomode-se e fique atento a mais uma história. Vamos lá? Minha irmã se esqueceu de vestir roupas outra vez e saiu correndo do quarto completamente nua. Foi de frente contra os braços do meu namorado, ergueu o rostinho delicado e o encarou com um sorriso ingênuo e desnorteado. Foi exatamente assim que meus últimos 5 namorados desapareceram. 4 deles tiveram reações físicas imediatas no ato. Então dei um tapa em cada um e terminei o namoro. O quinto conseguiu manter a calma, mas no meio da noite, escalou a varanda com as próprias mãos e se enfiou na cama da minha irmã. Quando contei tudo aos meus pais, aos prantos, eles minimizaram o ocorrido. A Bianca é só um pouco distraída. Simplesmente esqueceu de se vestir. Se ela fizesse de propósito, sairia correndo pelada toda santa vez? Com pais tão parciais e irracionais, passei 4 anos sem coragem de namorar ninguém, até conhecer Ethan Vance. Ele era o homem mais íntegro e inteligente que eu já havia conhecido. Quando começamos a falar em casamento, levei-o para conhecer meus pais. Antes de ele chegar, implorei repetidamente a Bianca. Por favor, vista alguma roupa. Ela assentiu, obediente. Mas, no instante em que meu namorado cruzou a porta, lá estava Bianca correndo pela casa outra vez, nua, ao ver o sorriso triunfante no canto de sua boca. Compreendi de repente. Sua ingenuidade era pura encenação. Um espetáculo montado exclusivamente para mim. Que pena para ela. Meu namorado detestava idiotas mais do que qualquer coisa. Eu havia acabado de fazer Ethan entrar pela porta principal, quando, de repente, a porta do quarto se abriu com um clique. Bianca saiu disparada, completamente nua. Fingindo não ter a menor ideia de que havia uma visita na sala, foi de frente contra o peito dele. Ai, meu Deus! Ela arfou, cobrindo o busto às pressas, os olhos instantaneamente marejados. Sinto muito. Esqueci que tínhamos visita. Ergueu o olhar, os grandes olhos lacrimejantes fixos em Ethan, num pedido mudo de socorro. Aquela expressão ingênua e inocente eu já havia visto vezes demais. Foi exatamente assim que meus 5 primeiros namorados caíram na armadilha dela. Que diabos? Tem uma psicopata nua nesta casa? Ethan fechou os olhos no mesmo instante e, confiando em seus anos de treino de taekwondo, desferiu um chute rápido e poderoso que mandou Bianca ao chão. Um baque forte ecoou pelo corredor, alto o bastante para sacudir a poeira das paredes. O ar congelou por 2 segundos. Então veio o choro agudo e histérico de Bianca. O que aconteceu? O que está acontecendo? Minha mãe, Eleanor, saiu correndo do quarto de avental, ainda segurando uma peça de roupa pela metade. Meu pai, Richard, também espiou pela varanda. Ethan se escondeu atrás de mim, os olhos firmemente fechados, sem coragem de abri-los. Estou bem, só chutei uma exibicionista maluca, disse ele, a voz fria como gelo. Mas essa louca talvez esteja machucada. No chão, Bianca segurava o peito com uma das mãos e cobria a parte de baixo do corpo com a outra, soluçando descontroladamente. Mordeu o lábio inferior, os olhos transbordando. A imagem perfeita da fragilidade. Ethan, você me chutou. Está doendo muito. A voz era suave, doce, tremendo na medida exata. Eu só tenho memória ruim. Esqueci que tínhamos visita. Por favor, não fique bravo comigo, tá? Enquanto falava, encolheu-se para trás como um coelhinho assustado. Eleanor correu imediatamente para abraçá-la, envolvendo-a num casaco. Menina boba, por que está correndo pelada de novo? E você, Chloe, também tem culpa. Sabe que sua irmã é esquecida. Antes de trazer um estranho para casa, por que não foi ao quarto dela verificar como estava? A primeira onda de manipulação moral aterrissou exatamente sobre mim. Olhei para o rosto de Eleanor. Como sempre, tudo era considerado óbvio. A culpa era minha. Bianca era a pura e inocente que apenas cometia deslizes bobos. E eu, como irmã, deveria limpar suas bagunças e prevenir suas catástrofes a todo momento. Mãe, eu avisei 3 vezes antes de chegarmos. Respondi, seca. As lágrimas de Bianca escorreram. Claro, Chloe, sinto muitíssimo. Juro que não foi por querer. Só estava distraída, pensando em outra coisa. Voltou-se para Ethan, os olhos reluzindo como água. Ethan, por favor, não culpe a Chloe. A culpa é toda minha por ser tão burra. Uma atuação de manual. A garota carente pedindo atenção. Primeiro, assumir a culpa. Depois, mostrar vulnerabilidade. Por fim, defender-me, apenas para ressaltar a própria bondade e a minha mesquinhez. Meus 2 primeiros namorados haviam sucumbido a esse mesmo combo. Virei-me para Ethan. Queria saber se seus olhos, límpidos como nascentes de montanha,
Conseguiam enxergar através daquela farsa. Ethan a encarava. Não havia calor algum em seu olhar. Ele a observava como quem assiste a uma comédia mal atuada. Você é realmente burra, disse ele. A voz não era alta, mas cada palavra soou nítida. Bianca gelou. Eleanor também. Provavelmente nunca imaginaram que alguém pisotearia aquela máscara de beldade desnorteada, já que sabia que um homem adulto viria e mesmo assim esqueceu de se vestir. Isso não é distração, continuou Ethan, enfiando as mãos nos bolsos do casaco e olhando-a de cima. É uma grave falta de habilidades básicas para a vida. O silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto de Bianca, coberto por uma maquiagem delicada de efeito pele natural, perdeu toda a cor num instante. Ela ficou paralisada, esquecendo-se até de derramar as lágrimas. Como se atreve a falar assim com ela? Richard não se conteve mais. Aproximou-se a passos largos, apontando o dedo para Ethan. Esta é a minha casa. Qual o problema de minha filha andar sem roupa no próprio lar? Você é um forasteiro. Teve um espetáculo de graça e agora está fazendo escândalo. Permita-me corrigi-lo, retrucou Ethan, sustentando o olhar de Richard sem se abalar. Primeiro, eu não olhei. Esse corpo reto dela não chega nem perto do meu tipo. Segundo, foi ela mesma quem abriu a porta, e o corredor é área comum. Se o senhor acredita que é papel de bons pais deixar a filha correr nua pelas áreas comuns, então questiono seriamente os valores desta família. Ele se voltou para mim. Chloe, cadê o seu casaco? Apontei para o casaco no sofá. Ethan foi até lá. Pegou-o, ajeitou-o sobre meus ombros e, com delicadeza, arrumou meu cabelo. Vamos embora. O ar daqui me dá náuseas. Olhei para os rostos lívidos dos meus pais e para Bianca, à beira do colapso. No lugar do pânico que costumava sentir, uma onda de satisfação sem precedentes me invadiu. Tudo bem, vesti o casaco e o segui até a saída. Eleanor tremia de raiva atrás de nós. Chloe, se ousar cruzar essa porta com ele hoje, nunca mais me chame de mãe. Parei, mas não me virei. Como quiser. Ethan abriu a porta e uma rajada de vento frio de inverno invadiu o ambiente. Chloe, a mamãe só fala assim porque está nervosa. Você sabe que ela tem o coração mole, gritou Bianca lá de trás. A voz perdera o tom suave e doce. Agora transbordava pânico. Ethan soltou uma risada abafada. Está ouvindo isso? Sussurrou, olhando para baixo. Até um rato encurralado mostra os dentes quando se vê perdido. Você foi bem brutal lá dentro, comentei, apertando o cinto de segurança no banco do carona. Ethan deu a partida, os dedos longos repousando sobre o volante. Brutal? Eu só estava constatando fatos. Se ela fosse mesmo burra, não teria sabido se irritar quando a insultei. Deveria ter concordado com a minha análise. Girou o volante e saiu dirigindo do condomínio. As habilidades de atuação dela são piores que as dos recém-formados que trabalham na minha recepção. Olhei pela janela os postes de luz que passavam. A pedra pesada que oprimira meu peito por mais de 20 anos parecia, enfim, ter se partido. Desde crianças, Bianca sempre fora o centro do universo. Quando estragava minha lição de casa, Eleanor dizia: sua irmã é só desastrada. Você não pode refazer? Quando pegava o vestido de que eu gostava, Richard dizia: sua irmã adora coisas bonitas. Por que não pode simplesmente deixá-la ficar com ele? E quando comecei a namorar, bastava Bianca fingir inocência e derramar algumas lágrimas diante dos meus namorados. Aí eles a achavam adorável e me julgavam amarga e maldosa. Ninguém jamais lhe arrancara a máscara de forma tão implacável quanto Ethan. Meu celular não parava de vibrar dentro da bolsa. Peguei-o. Era uma sequência de áudios de Eleanor, um atrás do outro. Os pontinhos vermelhos de notificação eram ofuscantes. Toquei no primeiro. Chloe, você perdeu o juízo? Que tipo de homem sem vergonha é esse com quem está saindo? Como ele ousa falar assim com sua irmã? A Bianca nunca ouviu uma palavra dura na vida, e hoje foi tão humilhada que está chorando debaixo das cobertas, hiperventilando. Ouvi de rosto impassível. Toquei no segundo. Faça esse tal de Vance voltar e pedir desculpas à sua irmã agora mesmo. Caso contrário, nunca mais ponha os pés nesta casa. Nós a criamos e a alimentamos, não para que se aliasse a um estranho e intimidasse a própria irmã. Ethan ouviu cada palavra com clareza do banco do motorista. Deixou escapar um muxoxo de desprezo. Sua mãe só assiste a novela barata? Esse roteiro parece saído de um dramalhão ruim dos anos 90. Bloqueei a tela e joguei o celular de volta na bolsa. Já estou acostumada. Estar acostumada não torna a coisa certa. Ethan parou o carro num sinal vermelho e virou-se para mim. Você pretende engolir isso para sempre? Olhei em seus olhos claros e profundos. Não, respondi. Quero que ela pague, com juros, tudo o que me deve. O canto da boca de Ethan curvou-se num belo sorriso de lado. Me avise se precisar de ajuda. Adoro ver gente falsa fracassar e arder. Na manhã seguinte, eu estava no meio de uma reunião no trabalho quando a recepcionista Lily me mandou uma mensagem pelo Snapchat. Chloe, sua irmã está aqui, está esperando por você na recepção. Franzi a testa. Bianca raramente aparecia no meu escritório. Vivia reclamando que minha empresa de tecnologia, de ritmo acelerado, era deprimente demais. Saí da sala de reunião e me dirigi ao saguão.
Bianca vestia um elegante casaco de tweed e segurava uma garrafa térmica sofisticada. Ao me ver, aproximou-se de imediato. Chloe, já terminou o expediente? A voz estava suave como sempre, sem qualquer traço da humilhação do dia anterior. O que você quer? Não estendi a mão para a garrafa. Bianca não pareceu constrangida. Pousou o recipiente sobre o balcão da recepção. A mamãe ficou tão abalada que não dormiu ontem à noite. Fiquei pensando, o incidente de ontem foi mesmo causado pelo meu esquecimento. E o Ethan pode ter me interpretado mal. Inclinou levemente a cabeça, expondo o pescoço fino e alvo. Fiz uma canja de galinha. Queria que você entregasse a ele. Considere um pedido de desculpas da minha parte. Vários colegas que passavam viraram-se para nos observar. Para os de fora, parecia uma irmã mais velha doce e afetuosa, tentando consertar as coisas em nome da irmã caçula problemática. Diante daquela encenação, senti uma onda de náusea. Não, obrigada. Ele não bebe coisas de procedência duvidosa. Os olhos de Bianca voltaram a se encher de lágrimas no ato. Chloe, você ainda está brava comigo? Eu sei que o Ethan é incrível, e você tem medo de que eu o roube. Mas juro que não tenho essas intenções. A voz não era alta, mas o suficiente para que a recepcionista e alguns colegas de passagem ouvissem. Esse era o golpe clássico dela. Um ataque preventivo. Ser a primeira a dizer, você tem medo de que eu o roube. Assim dissesse eu o que dissesse em seguida. Pareceria insegura e ciumenta. Se fosse a antiga Chloe, eu a teria puxado de lado e cedido, só para salvar as aparências. Mas hoje não. Peguei meu celular, abri o aplicativo de gravador de voz e o coloquei virado para cima sobre o balcão. Continue, disse, encarando-a nos olhos. Me conte mais sobre como planeja me roubá-lo. Nos detalhes. O sorriso de Bianca congelou no rosto. Ela claramente não esperava que eu simplesmente deixasse de me importar com minha reputação, muito menos que exibisse a tela da gravação bem na cara dela. Chloe, o que você está fazendo? A voz vacilou, e os olhos não paravam de desviar para a tela do meu telefone. Já que você adora tanto atuar em público, vamos fazer uma produção completa. Apoiei-me no balcão e cruzei os braços. Não disse que eu tenho medo de que você o roube? Então prove. Como vai fazer isso? Com seu pijama barato desabotoado ou com essa sopa que sabe-se lá o que tem dentro? Alguns colegas que observavam de perto soltaram risinhos discretos. Gente de empresa de tecnologia nunca perde o faro para o drama. Bianca captou o sarcasmo, e o rosto tingiu-se de carmim. Chloe Miller, você passou dos limites. Finalmente abandonou o papel. As lágrimas evaporaram num piscar de olhos. Vim aqui do fundo do meu bom coração para trazer algo. E você tenta me intimidar com uma gravação? Estendeu a mão para agarrar meu celular. Puxei-o de volta rapidamente. Por que não está mais chorando? Perguntei com frieza. Cadê o seu filtro de coitadinha indefesa? Cadê aquele olhar de vítima inocente? Está desistindo da atuação cedo demais. Bianca rangeu os dentes de raiva. Mas, com tantos olhos sobre ela, teve de reprimir a fúria. Aproximou-se bastante e sussurrou, para que só nós duas ouvíssemos. Certo, Chloe. Você acha que esse tal de Vance pode te proteger para sempre, não é? Quem você pensa que é? Desde crianças, tudo o que eu quis, o papai e a mamãe me deram. Seus dois últimos ex, mal precisei mexer um dedo e eles vieram implorar como cachorrinhos. Acha que o Ethan Vance é diferente? Homem é tudo igual, é só esperar. Cedo ou tarde, faço ele implorar de joelhos para lamber os dedos dos meus pés. Ela achou que eu havia parado a gravação. Achou que sussurrar a mantinha a salvo. Mas não sabia que meu celular era o modelo mais recente, com uma captação de áudio impressionante. E com certeza não sabia que o aplicativo continuava rodando em segundo plano, mesmo com a tela apagada. Ao observar aquele rosto levemente distorcido pelo ciúme e pela rivalidade doentia, achei-a incrivelmente patética. Pode deixar, respondi dando um passo atrás para marcar distância. Vou estar esperando. Bianca deu um muxoxo. Pegou a garrafa térmica do balcão e se afastou pisando duro com os saltos altos. Observei os saltos dela repicarem contra o piso de mármore até desaparecer atrás das portas de vidro. Lily, minha recepcionista, me encarou de olhos arregalados por trás da mesa. Essa é a sua irmã? Murmurou. É, respondi baixinho, guardando o celular no bolso. E aquela gravação valia ouro. Naquela noite mandei o arquivo para Ethan por mensagem. A resposta veio em exatos 4 segundos. Excelente material, guarde bem. E guardei. Em 3 lugares distintos. No celular, na nuvem e no HD externo escondido embaixo da minha cama. Não porque já tivesse um plano concreto, mas porque, em 20 anos vivendo naquela casa, eu havia aprendido uma lição fundamental. A única forma de sobreviver numa família que sempre te culpa de tudo é documentar absolutamente tudo. Os dias seguintes foram enganosamente tranquilos. Eleanor me ligou 2 vezes. Não atendia nenhuma. Mandou mensagens dizendo que Bianca estava arrasada com o modo como a havíamos tratado, que Ethan era um brutamonte sem educação e que eu traíra o meu próprio sangue. Li todas com a mesma expressão de quem lê a previsão do tempo.
Atenção superficial, nenhum impacto emocional real. Richard não ligou. Richard nunca ligava diretamente. Era orgulhoso demais para isso. Em vez disso, pedia que Bianca enviasse as mensagens em seu nome. Era o método favorito dele. Manter as próprias mãos limpas enquanto orquestrava tudo nas sombras. Na segunda-feira de manhã, porém, algo mudou. Ethan me ligou enquanto eu preparava café. Sua irmã acabou de me seguir no LinkedIn, disse sem rodeios. Soltei uma gargalhada involuntária. Claro que seguiu, e me mandou mensagem privada. Houve uma pausa. Quer que eu leia? Pode ler. Ouvi o roçar leve do polegar dele deslizando pela tela. Oi, Ethan! Sei que começamos com o pé esquerdo e sinto muitíssimo por isso. Gostaria de compensar. Trabalho como coordenadora de eventos e tenho acesso a uma mesa privativa no restaurante Elara na próxima quinta. Seria uma honra se você pudesse me acompanhar. Só para conversar, sem pressão. Bianca. O silêncio entre nós durou exatos 2 segundos. Ela anexou uma foto, acrescentou Ethan. Bastante estratégica, eu diria. Não precisava que ele descrevesse qual. Eu conhecia o arsenal de Bianca de cor. Cabelo solto, ombros à mostra, luz quente, ângulo calculado para parecer casual. Uma foto que gritava... Sou linda sem esforço, depois de 2 horas de preparação. O que você pretende fazer? Perguntei. Aceitar, respondeu. Fiquei imóvel por um instante. Como? Eu disse que vou aceitar. A voz dele era absolutamente serena. Ratos só saem da toca quando acreditam que o queijo é de verdade. Se eu a ignorar, ela vai encontrar outras formas de se aproximar. Mas e se eu aceitar? Ela relaxa. E gente relaxada comete erros. Soltei o ar devagar. Ele tinha razão. Claro que tinha. Era exatamente aquele raciocínio frio e metódico que me fizera me apaixonar por ele. Ele não reagia, calculava. Uma coisa, falei. Você não sabe de nada. Se ela te contar, reaja com naturalidade. Se surpreenda um pouco, mas não demais. Assenti, ainda que ele não pudesse me ver. Naquela noite, como se tivesse aguardado o sinal, Bianca me ligou. Atendi no 3º toque. Rápido o bastante para não parecer que a evitava. Lento o bastante para não parecer ansiosa. Chloe, a voz estava suave de novo, perfeitamente modulada. Sei que você está brava comigo, e tem toda a razão. Esperei. Quero pedir desculpas. De verdade. O que eu disse no seu escritório foi horrível, e eu não deveria ter dito. Estava frustrada e me deixei levar. Não é desculpa. Um pedido de desculpas impecável. Admissão de culpa. Ausência de justificativas. Tom contrito. Se eu não tivesse a gravação do que ela sussurrara entre os dentes 2 dias antes, talvez tivesse amolecido. Tudo bem, respondi, com uma frieza calculada. Obrigada por ligar. Uma breve pausa. Bianca esperava mais. Queria que eu preenchesse o silêncio. Que dissesse, eu também sinto muito? Ou, podemos recomeçar? Que lhe devolvesse o controle da narrativa. Não disse nada. Também queria te contar uma coisa. E na voz dela surgiu algo que só eu saberia reconhecer. Aquela textura ligeiramente mais aguda de quando estava prestes a lançar uma isca. Entrei em contato com o Ethan. É? Respondi na cadência exata de quem acabara de ouvir algo moderadamente surpreendente. Só pra me desculpar. Ele é seu namorado. Também merece um pedido de desculpas direto da minha parte. Que gentileza a sua, retruquei. Ele aceitou se encontrar comigo quinta-feira, no Elara. 2 segundos de silêncio. O suficiente para simular que eu processava a informação. Que bom, disse enfim. Espero que consigam esclarecer as coisas. Outra pausa, mais longa desta vez. Bianca claramente não esperava aquela resposta. Esperava lágrimas, acusações, alguma fresta na qual pudesse enfiar os dedos e alargar. Chloe, você está bem? Perfeitamente. Tenho uma reunião em 5 minutos. A gente se fala depois. E desliguei. Fiquei sentada no silêncio do meu apartamento, ouvindo o zumbido suave da geladeira, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não reconheci de imediato. Levei um momento para identificar. Era paciência. Não a paciência resignada de quem não tem outra opção, mas a paciência serena de quem sabe exatamente o que vem a seguir. Quinta-feira chegaria logo, e com ela, o primeiro erro real de Bianca. Na quarta-feira à noite, Ethan apareceu no meu apartamento com uma bolsinha preta e aquela expressão que eu já aprendera a reconhecer, a de alguém 3 passos à frente de todos os presentes. É o seguinte que vamos fazer, disse sentando-se na beirada da minha mesa de trabalho e abrindo a bolsa. Tirou dela um relógio, elegante, mostrador azul escuro, clássico, caro, discreto. Um relógio? Perguntei, com o microfone integrado. Ele o girou levemente sob a luz. Um amigo me emprestou. Tudo o que acontecer num raio de 4 metros fica gravado com qualidade impecável. Encarei-o. Ethan,
você tem amigos que emprestam microfones ocultos com essa naturalidade? Um leve sorriso no canto dos lábios. Trabalho com fusões corporativas. Chloe, metade do meu serviço é me proteger de gente que sorri enquanto crava a faca nas suas costas. A gente aprende a se preparar. Não tive como discutir. O plano. Amanhã chego pontualmente ao Elara. Deixo Bianca falar. Não a interrompo, não a contradigo, não a provoco. Só escuto. Gente como ela não resiste a falar quando acredita que já venceu. Pousou o relógio sobre a mesa, com delicadeza. Em algum momento da noite, ela vai dizer algo que não deveria. Sei disso porque ela já fez o mesmo no seu escritório. Só preciso que repita onde eu possa gravar com nitidez. Recostei-me na cadeira, os olhos no teto. E se ela se contiver? E se decidir ser perfeita naquela noite? Então não ganhamos nada e tentamos de outra forma. Deu de ombros com uma calma que me desarmava. Mas duvido que ela se contenha. Sua irmã passou a vida inteira sendo a mais bonita do recinto. Nunca precisou desenvolver disciplina, porque nunca precisou dela. Quem sempre ganha fácil é quem pior perde quando alguém finalmente o contraria. Pensei em Bianca, no rosto dela quando lhe mostrei a tela da gravação no escritório, em como as lágrimas sumiram num instante, como se um interruptor tivesse sido desligado, na raiva crua e real que despontou por baixo do disfarce. Ethan tinha razão. Bianca era brilhante executando o roteiro, mas péssima improvisando quando ele se rompia. Tem mais uma coisa, disse ele, e o tom mudou. Não mais sério, mas mais direto. Você tem acesso aos extratos dos seus pais? A algum documento financeiro da família? Franzi a testa. Para quê? Porque há um padrão que me parece interessante. Sua irmã esquece de se vestir exatamente quando há um homem presente que pode beneficiá-la. Seus ex-namorados caíam nela com uma facilidade que vai além da mera atração. E seus pais defendem esse comportamento com uma consistência que não é acidental. Entrelaçou os dedos sobre o joelho. Quero saber se Bianca recebe algo concreto de tudo isso. Dinheiro, imóveis, transferências. Se for só vaidade, é um problema pessoal. Mas se houver um benefício material sistemático, é outro tipo de problema. Um que se pode documentar de outra maneira. O silêncio no apartamento ficou denso. Eu nunca havia pensado naqueles termos. Para mim, sempre fora uma questão de crueldade, de favoritismo, de uma irmã que se divertia destruindo o que era meu porque podia. Mas Ethan estava enxergando aquilo como o que talvez sempre tivesse sido. Uma operação pequena, doméstica, mas ainda assim, uma operação. Tenho acesso ao e-mail da família. Falei devagar. Quando éramos adolescentes, meu pai me deu a senha para eu cuidar de algumas contas. Ele nunca a trocou. Ethan me fitou sem dizer nada. Não sei se ainda funciona, acrescentei. Verifique hoje à noite. Só observe. Não baixe nada. Não mexa em nada. Apenas olhe. Assenti. Ele se levantou, pegou o relógio da mesa e o deslizou de volta na bolsa. Parou na porta. Chloe, lembra o que eu te disse no primeiro dia? Que adoro ver gente falsa fracassar e arder. Lembro. Aquilo não era só um comentário. Abriu a porta e o corredor iluminou-se atrás dele. Era uma promessa. Fechei a porta e fiquei sozinha com o silêncio e o brilho suave da tela do notebook. Abri o navegador, digitei o endereço do e-mail da família, inseri a senha de 10 anos atrás. A página carregou. E eu entrei. O que encontrei naquela noite mudou tudo o que eu achava saber sobre a minha família. Mas foi precisamente isso que nenhum deles calculou que eu descobriria. Porque enquanto Bianca passava anos aperfeiçoando sua atuação, eu passara esses mesmos anos aprendendo a ler nas entrelinhas. E agora, eu tinha algo muito mais poderoso do que as lágrimas dela. Tinha provas. A caixa de entrada do meu pai tinha 143 mensagens não lidas. A maioria eram notificações bancárias, contas de serviços, confirmações de compras online, coisas mundanas, que não lhe importavam o suficiente para abrir. Mas entre elas havia uma sequência de e-mails cujo assunto me fez parar de rolar a tela por completo. Transferência mensal. Conta BM. Abri o primeiro. Era de 3 anos atrás. Um comprovante de transferência automática da conta conjunta dos meus pais para outra conta que eu não reconheci. Valor: $2.400. Beneficiária: Bianca Miller. Abri o seguinte. Mesmo valor. 1 mês depois. Abri outro. E outro. E outro. Transferências mensais, pontuais, ininterruptas, ao longo de 36 meses. Quase R$90 mil no total, fluindo silenciosamente das contas familiares para Bianca. Enquanto eu, havia 6 anos, pagava sozinha o meu apartamento, minha pós-graduação e cada emergência médica sem pedir um centavo a ninguém, porque eu sabia, com a certeza que só 20 anos de experiência conferem, que a resposta sempre teria sido não. Não gritei. Não chorei. Simplesmente tirei prints de cada e-mail, organizei-os numa pasta e fechei o navegador com a mesma calma com que se fecha um livro que se acabou de terminar. Mandei tudo para Ethan naquela mesma noite, com uma única mensagem. R$90 mil, 36 meses, automático. A resposta chegou 2 minutos depois. Certo, amanhã então. A quinta-feira amanheceu cinzenta e fria. Fiquei em casa, trabalhei pelo notebook.
Tomei 2 xícaras de café e esperei. Às 13h40, Ethan mandou mensagem. Cheguei. Ela está aqui. Começamos. Não respondi. Não queria distraí-lo. Às 14h17, outra. Ela está falando. Me dê mais 10 minutos. Deixei o celular virado para baixo sobre a mesa e segui trabalhando. Às 14h31, o telefone tocou. Era Ethan. Não disse nada ao atender. Ele também não. Apenas escutei. E então ouvi a voz de Bianca. Diferente de como soava quando falava comigo. Mais suave, mais lenta, com aquele calor artificial que ela só exibia quando queria algo de alguém. Falava no tom de quem acredita já ter vencido. Sei que a Chloe pode parecer difícil no começo, dizia. Sempre foi assim. Muito intensa, muito desconfiada. Minha mãe diz que ela era igual em criança. Acho que no fundo ela só precisa de atenção. Uma pausa breve. Você é muito paciente com ela, Ethan. Isso diz muito sobre você. Ouvi o tinir suave de taças sobre a mesa. Vocês estão juntos há quanto tempo? Perguntou Bianca. Quase 2 anos, respondeu Ethan. Voz plana, educada, completamente neutra. A voz de quem escuta sem revelar nada. 2 anos! Bianca soltou um suspiro levemente dramático. Olha, não quero me meter no relacionamento de vocês, mas, como irmã dela, sinto que preciso ser honesta com você. A Chloe tem um problema com intimidade. Os relacionamentos anteriores dela fracassaram porque ela mesma o sabota. Assim que alguém se aproxima demais, ela encontra um jeito de destruir tudo. Outra pausa. Digo isso porque me importo com você. Porque vejo que é um bom homem. E não quero que acabe machucado. Fechei os olhos por um instante. Era perfeita. Absolutamente perfeita. Se eu não tivesse vivido o que vivi, se não tivesse a gravação do escritório, se não tivesse visto aqueles e-mails na véspera, poderia ter acreditado em cada palavra. Era boa assim. E você? Perguntou Ethan, na mesma neutralidade. Está num relacionamento? Eu? Uma risadinha suave. Não. Homens interessantes são difíceis de encontrar. Uma pausa calculada. Embora, às vezes, a gente os encontre no lugar menos esperado. O silêncio que se seguiu durou talvez 4 segundos. 4 segundos em que Bianca provavelmente o olhou daquele jeito que sabia olhar. Olhos levemente cerrados, cabeça inclinada, lábio inferior apenas afastado do superior. Bianca, disse Ethan. E pela primeira vez na conversa inteira, a voz dele mudou. Não ficou fria, ficou precisa. Quero te perguntar uma coisa diretamente. Claro, respondeu ela com uma confiança absoluta. Achava que já o tinha nas mãos. Há quanto tempo você recebe dinheiro dos seus pais? Um silêncio completamente distinto dos anteriores. Como? Disse Bianca. E o calor artificial evaporou da voz dela como água ao sol. 2.400 mensais. 36 meses consecutivos. Conta no seu nome. Ethan falou sem elevar o tom em um único semitom. Não estou perguntando se é verdade. Tenho os comprovantes. Estou perguntando há quanto tempo você faz isso. Isso é dinheiro da família. A voz de Bianca perdera a textura suave. Agora soava tensa, ligeiramente aguda. Meus pais me ajudam porque eu preciso. Não é da sua conta. Tem razão. Não é. Uma pausa. Mas é da conta da Chloe, que há 6 anos paga tudo sozinha, enquanto os pais transferiam 90 mil reais para a irmã. Sem lhe dizer nada. A Chloe ganha bem. Não precisa do dinheiro. Não é esse o ponto, e você sabe disso. O que você quer de mim? A voz de Bianca era agora um fio tenso, quase irreconhecível. Vim aqui para ser interrogada? Vim me desculpar, construir uma ponte, e você me trata como se eu fosse uma criminosa. Não te trato como criminosa, disse Ethan. Te trato como o que você é, alguém muito inteligente, que construiu um sistema muito eficiente para obter o que quer às custas das pessoas ao redor. Não é um insulto, é uma descrição. Você é um arrogante. As palavras saíram duras, sem filtro. Sabe o que você é? Um homem que acha que por ter dinheiro pode julgar o mundo inteiro. A Chloe te coloca num pedestal porque nunca conheceu ninguém melhor. Mas eu já conheci homens como você. Duram exatamente até aparecer alguém mais interessante. Alguém como você? Perguntou Ethan. Silêncio. Porque é isso que você está oferecendo, não é? Continuou ele sem pressa. Você não veio aqui se desculpar. Veio avaliar se conseguia substituir a sua irmã. E quando viu que não ia funcionar assim, decidiu atacá-la. É o mesmo padrão de sempre. Sei disso porque a Chloe me contou tudo. E porque estou vendo acontecer em tempo real. A Chloe não sabe nada sobre... Ela se deteve. Tarde demais. Ethan não disse nada. Não precisava. O silêncio que se seguiu foi o som de alguém percebendo que acabara de confirmar exatamente aquilo que não deveria. Esta conversa acabou, disse Bianca enfim, a voz plana, despida de qualquer atuação. Tudo bem, respondeu Ethan. Obrigado pelo almoço. Ouviu arrastar de uma cadeira. Passos sobre o piso de madeira e depois... o ruído abafado da rua quando Ethan empurrou a porta do restaurante. 10 segundos depois, meu celular vibrou. Temos tudo de que precisamos. Jantar hoje? Soltei o ar que nem sabia estar prendendo. Digitei uma única palavra. Perfeito. Naquela noite,
Enquanto jantávamos num pequeno restaurante italiano a 3 quarteirões do meu apartamento, tomamos a única decisão que ainda restava tomar. Não íamos confrontar Bianca em particular. Não íamos mandar mensagem, nem ligar para meus pais, nem ameaçar ninguém. Era isso que ela esperaria, e Bianca era especialista em se preparar para as tempestades que conseguia antecipar. O que ela não podia antecipar era o silêncio. 2 semanas depois, Ethan e eu nos sentamos com um advogado. Não para processar ninguém, pelo menos não ainda, mas para fazer algo muito mais simples. Documentar formalmente tudo o que tínhamos. A gravação do escritório, a gravação do Elara, os comprovantes de transferência. Uma declaração detalhada e cronológica dos 5 namorados anteriores, com nomes, datas e circunstâncias. Tudo organizado, tudo datado, tudo firmado em cartório. O advogado revisou o material por 20 minutos, em silêncio. Depois nos olhou por cima dos óculos. Vocês têm o bastante, disse. Para várias coisas distintas, dependendo do que quiserem fazer com isso. Perguntei qual seria a opção mais limpa, a que causasse o menor dano colateral possível, mas deixasse as consequências mais permanentes. Ele me explicou, e então compreendi que, às vezes, a justiça não chega em forma de explosão. Às vezes, chega em forma de papel. O que aconteceu em seguida não teve nada de dramático. Sem gritos, sem cenas, sem confrontos em corredores iluminados. Simplesmente um envelope chegou à casa dos meus pais numa terça-feira de manhã. Dentro, 3 coisas. A primeira, uma cópia autenticada de todos os registros de transferência para a conta de Bianca, acompanhada de uma carta do advogado, notificando que Chloe Miller havia sido sistematicamente excluída de qualquer distribuição de bens familiares durante pelo menos 3 anos documentados, e que se reservava o direito de iniciar uma reclamação formal caso a situação não fosse regularizada no prazo de 30 dias. A segunda, uma transcrição completa da gravação do Elara, com os trechos mais relevantes sublinhados em vermelho, incluindo, muito especialmente, a frase que Bianca não terminou de dizer. A Chloe não sabe nada sobre. A terceira, um bilhete meu. Curto, sem insultos, sem sarcasmo, sem a amargura acumulada de 20 anos que teria sido tão fácil despejar no papel. Dizia apenas, não quero dinheiro, não quero um pedido de desculpas, quero que saibam que eu sei, e que se algo voltar a acontecer, o próximo envelope não irá para casa, irá para outros lugares. Não assinei como filha de vocês, assinei apenas com o meu nome, Chloe. A ligação da minha mãe chegou naquela mesma tarde. Atendi. Eleanor levou quase 10 segundos para falar. E quando falou, sua voz não tinha nenhum dos registros que eu conhecia. Não era a voz da mãe ofendida, nem a da defensora de Bianca, nem a da mulher que sempre dava um jeito de me transformar na culpada. Era só a voz de alguém que, pela primeira vez, não sabia o que dizer. Chloe, disse enfim. Mãe. Outro silêncio. Nós não sabíamos que isso tinha começado. Sabiam, sim, respondi. Sem crueldade, sem ênfase dramática. Só com a serenidade de quem já não precisa que acreditem nela. Sempre souberam, e escolhiam não ver porque era mais cômodo. Não peço que admita agora, só peço que não aconteça de novo. Ouvi a respiração dela do outro lado da linha. O Ethan? Perguntou por fim, numa voz estranhamente pequena. O Ethan e eu vamos noivar no mês que vem, falei. Você será bem-vinda se decidir vir. As condições são simples. Me trate como filha, e trate-o como alguém que me escolheu. Nada além disso. Desliguei sem esperar a resposta. Não por raiva, mas porque eu já não precisava da resposta dela para saber quem eu era. Bianca não ligou. Isso também eu esperava. Pessoas como Bianca não ligam quando perdem. Elas desaparecem, se reorganizam e aguardam uma nova oportunidade. Talvez em 6 meses, talvez em 2 anos. Voltaria com outro disfarce e outro sorriso calibrado. E quando isso acontecesse, eu teria o envelope, o advogado e mais 2 anos de prática sendo exatamente o tipo de pessoa que ela nunca conseguiu antecipar. Uma que não reage, uma que documenta, uma que espera. Ethan me perguntou naquela noite como eu me sentia. Disse a verdade. Como alguém que finalmente largou um peso que nunca foi seu. Ele assentiu e não disse mais nada. Porque não era preciso. Há famílias que ensinam você a voar. E há famílias que ensinam algo diferente. Algo que demora mais para se aprender. Mas que no fim se revela mais útil. Elas ensinam exatamente que tipo de pessoa você não quer ser. E se você tiver sorte, essa lição chega antes que perca tudo o que importa. Eu tive sorte. Chegou bem na hora. E assim finaliza mais uma história. Se você ficou conosco até o final, já deixa seu like, se inscreve, compartilhe com alguém que você acha que vai adorar essa história. E deixe seu comentário, qual foi a parte que mais te surpreendeu. Até a próxima!